Leitura do livro Os Segredos da Longevidade, autor Edmond de Saab. Quinta parte: Autonomia, Flexibilidade e Mobilidade. Capítulo 22, intitulado Sarcopenia. Músculos para suportar o esqueleto. No transcorrer deste livro, você provavelmente já aprendeu que não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças crônicas degenerativas diferentes. Entendeu também como prevenir síndrome metabólica, hipertensão arterial, diabetes, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, doenças autoimunes, câncer, entre outras doenças. No entanto, se você não contar com um sistema osteomuscular íntegro para mantê-lo em pé, ereto e firme, ou não tiver mobilidade, flexibilidade para se locomover, flexionar-se, sentar-se e levantar-se de um vaso sanitário, entrar e sair de um banheiro, mover-se de uma cama sozinho, subir uma escada, ir ao supermercado, fazer suas compras, passear no campo ou na praia, saltar um pequeno córrego ou pular uma ondinha, o que vai adiantar? Ser livre, independente e autônomos são as metas. Então, vamos falar um pouco sobre o que mais afeta esse sistema osteomuscular na idade adulta e na terceira idade e como evitar ou prevenir problemas. Com o passar dos anos e o envelhecimento, o turnover ou reciclagem, a produção de tecidos orgânicos, a capacidade de trocar o velho pelo novo, como músculos, ossos, cartilagem, enzimas digestivas, vai ficando comprometida. Os hormônios vão diminuindo e a sarcopenia faz parte desses efeitos. A sarcopenia é a perda da massa muscular e quando parte desta é substituída por tecido gorduroso. O paciente com sarcopenia tem a aparência externa semelhante à que tinha quando o espaço era ocupado por músculos. Porém, se utilizarmos um ultrassom ou uma ressonância magnética que possibilita visualizar o interior, veremos quantidades muito menores de músculos e o restante do corpo ocupado por tecido gorduroso. Esse processo leva à perda de força e à diminuição da estatura, pois o indivíduo não tem músculo suficiente para sustentar o esqueleto, apresenta dificuldades para suportar o próprio peso e até mesmo para levantar-se ou segurar algum peso. Uma situação bastante ilustrativa é aquele velhinho que inicialmente se apoia em uma bengala, depois em um andador ou agarrado a um cuidador, com o passo arrastado para atravessar a rua. Causas da sarcopenia: diminuição da produção de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, má condição da macrobiótica intestinal, flora, levando à diminuição da capacidade de absorver e utilizar os nutrientes. Dieta pobre em proteínas de boa qualidade, pobre em minerais e vitaminas, diminuição do número de atividade das mitocôndrias, corpúsculos intracelulares, que são nossa fornalha de produção de energia. Sedentarismo, falta de atividade física, declínio hormonal, principalmente a tireoide, hormônios sexuais e vitamina D. Como se proteger? Boa dieta, nutrição funcional, releia o capítulo 10. Suplementação de vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, tiamina B1, riboflavina B2, niacinamida B3, ácido patotêntrico B5, piridoxina B6, biotina, ácido fólico, cianocobalamina B12, vitamina D, minerais, magnésio, o maestro da orquestra, e zinco. Suplementação de aminoácidos essenciais na proporção adequada em forma de sachê. Um profissional em nutrição funcional saberá orientá-lo quanto à dosagem específica. Veja a parte de proteínas no capítulo 10.
suplementação de ácido clorídrico e enzimas digestivas, melhora da função mitocondrial, geração de energia por meio da otimização da função tireoidiana, ingestão de magnésio, vitaminas do complexo B, coenzima Q10 ou ubiquinona, acetil L-carnitina, PQQ, pirroloquinolina, quinona, D-ribose, modulação dos hormônios sexuais. A testosterona, por meio do estímulo motor, impulsiona a formação de novas células musculares. Prática de atividade física. Capítulo 23. Artrose. A palavra artrose vem do grego artros, que significa articulação, e ose, que quer dizer desgaste. Existem ainda alguns sinônimos como osteoartrose, artrite, osteoartrite, para denominar a degeneração articular, perda de cartilagem e formação de osteófitos, bicos de papagaio. São diferentes das artrites de causa específica, como a artrite reumatoide, a artrite psoriática autoimunes, as artrites infecciosas causadas por vírus ou bactérias e a artrite gotosa, por acúmulo de ácido úrico na articulação. Caracteriza-se por dificuldade para a realização de movimentos dependentes dessa articulação, dor, inchaços e deformação, podendo ocorrer em quaisquer das mais de 200 articulações do corpo. No entanto, os locais mais frequentes são joelho, quadril, dedos, coluna vertebral e ombros. O atrito entre os ossos vai aumentando à medida que a concentração de cartilagem vai diminuindo, evoluindo até a fase terminal, quando será necessária a substituição da articulação por uma prótese, quadril, joelho, ombro. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Previdência Social Brasileira, essa doença é a maior responsável por dores no sistema músculo-esquelético, correspondendo a quase 40% de todas as consultas em reumatologia. Aos 75 anos de idade, 85% de todas as pessoas têm evidência clínica e ou radiológica de artrose e 50% destas se queixam de dores crônicas. A artrose é responsável por 7,5% de todos os casos de afastamento do trabalho, sendo a quarta doença que mais determina a aposentadoria. Estudos com 700 atletas aposentados com idade superior a 50 anos concluiu que o risco de artrose é 85% maior nos atletas que praticam esportes de alto impacto, comparado aos que praticam esporte de baixo impacto. A perda dessa cartilagem nas extremidades ósseas, que funciona como um amortecedor, evitando o contato entre os ossos, é tão comum que ocorre em até 50% das pessoas a partir dos 65 anos, e essa porcentagem vai aumentando com o passar das décadas. As causas são classificadas em primária, que ocorre pelo próprio envelhecimento do organismo e, consequentemente, declínio para produzir tudo, inclusive cartilagem secundária, quando existe um fator extra ao envelhecimento, como defeitos natos das articulações, como os joelhos valgo e varo, com desvios de direção para dentro ou para fora, traumas crônicos ou atividades repetitivas que excedam a capacidade que a junta pode suportar, atividades esportivas e profissionais que muitos exigem das articulações, trabalhadores das indústrias braçais, os que trabalham por longos períodos com joelhos flétidos, trabalhadores de minas, cabeleireiros, pintores, dentistas, trabalhadores domésticos, atletas de elite, jogadores de futebol, vôlei, beisebol, corredores e aqueles que praticam atividades de alto impacto.
Por outro lado, o sedentarismo ou falta de atividade física provoca o enfraquecimento muscular, e esse é outro fator que predispõe à artrose. Por isso, é preciso orientação especializada para a prática de atividades adequada a cada indivíduo. Além disso, o excesso de peso, fraturas, torções e doenças metabólicas, diabetes, também são predominantes para que a doença se instale. E para você não se esquecer de que este é o manual do usuário, exemplifico com outras causas que impactam nessa destruição e que são, na maioria das vezes, negligenciadas. Inflamação crônica silenciosa das articulações causada por dieta inadequada, rica em componentes inflamatórios, gorduras hidrogenadas, gordura trans, alimentos de alto índice glicêmico, refinados, processados e ultraprocessados, poluentes orgânicos persistentes, metais tóxicos, entre outros. Estresse oxidativo causado pelo excesso de radicais livres, destruindo todo o sistema e também as articulações. Prevenção e tratamento. Manter dieta adequada, conforme explico no capítulo 10. Assegurar a boa absorção e utilização dos nutrientes. Todos os cuidados no capítulo sobre como manter seu sistema digestivo em ótimo funcionamento. Realizar detox, conforme capítulo 16. Suplementar com antioxidante para controlar o estresse oxidativo. Controlar a inflamação crônica silenciosa com suplementação de ômega 3, uso de anti-inflamatórios naturais como cúrcuma, gengibre, boswellia, piascledinide e etc. Fortalecer a musculatura por meio de exercícios orientados, evitar atividades físicas de alto impacto, corrigir postura, reeducação postural global, realizar avaliação ortopédica para correção de distúrbios como uma perna mais comprida que a outra, além da utilização de palmilhas especiais, fazer fisioterapia. Estudo radiológico com 5.000 mulheres com sobrepeso, obesidade, mostrou aumento de 80% de possibilidade de desenvolver artrose no quadril. Cada quilo excedente ao peso ideal causa uma sobrecarga extra de 4 quilos nos joelhos. Portanto, 10 quilos a mais levam a uma sobrecarga de 40 quilos nos joelhos. Outros suplementos necessários. O C2, colágeno tipo 2, aproximadamente 60% da cartilagem é formada por esse tipo de colágeno que modula o sistema imunológico, diminui a inflamação e a degeneração das articulações. Sulfato de glucosamina e condroitina, matérias-primas na produção de cartilagem. Aminoácidos necessários para a formação de colágeno, L-lisina e L-prolina, que utilizam vitamina C para transformação em hidroxilinizina e hidroxiprolina, necessárias à formação de colágeno no organismo. Vitamina D para estimular os condrócitos e produzirem colágeno. Magnésio e vitamina K2, MK7 auxiliam a calcitonina a retirar o excesso de cálcio circulante e fixá-lo nos ossos. O magnésio também é responsável por transportar a vitamina D em sua forma ativa. Os cristais de cálcio intraarticulares funcionam como um corpo estranho, causando inflamação, dor e desgaste da cartilagem. Condrocalcinose. E essa dupla, K2 e vitamina D, retira cálcio desse local indesejado. Já o manganês ativa os condrócitos para produzirem mais colágeno e o zinco também é essencial para a formação óssea e síntese de colágeno. No tratamento, também pode ser utilizada a injeção intraarticular
de ácido hialurônico que auxilia na melhora do processo. Os efeitos aparecem em média após um ano de aplicação. Outra possibilidade são as injeções intraarticulares de plasma rico em plaquetas, fatores de crescimento. Já está em fase preliminar de estudo a utilização de células-tronco do próprio paciente que são colhidas, preparadas e injetadas nas articulações, e os resultados iniciais parecem promissores. Apesar de todas essas opções, o que temos observado são esses pacientes sendo tratados paliativamente com anti-inflamatórios, analgésicos e corticoides que apenas controlam a dor e não tratam a causa, até chegar o dia em que precisarão comprar uma muleta, bengala, andador, cadeira de rodas ou ir para o centro cirúrgico se submeter a uma operação delicada para a colocação de uma prótese. Capítulo 24. Osteoporose. Perda de densidade, massa e qualidade óssea. Minha intenção é que você entenda como se proteger dessa condição que pode causar diminuição da estrutura, dor, fraturas ósseas, incapacitação, possibilidade de cirurgias e todas as complicações relacionadas a elas, como infecções, tromboembolismo e muitas vezes até a morte. A osteoporose faz com que seu osso se torne tão frágil que qualquer estresse leve, um tropeço, entorse e até mesmo o ato de tossir podem resultar em fraturas. Vale lembrar que a população mundial está envelhecendo, ou seja, vivendo mais tempo. Sendo assim, as possibilidades de osteoporose consequentemente vão aumentar. Aproximadamente 40% das mortes em idosos americanos entre 80 e 90 anos ocorrem em decorrência de complicações pós-operatórias de fraturas no quadril. Para se ter uma ideia, 30% das fraturas decorrentes da osteoporose ocorrem no quadril. No Brasil, atualmente, estimamos haver 10 milhões de osteoporóticos e desse número resultarão 2 milhões de fraturas por ano. Taxas de mortalidade em um ano após fratura de cólon de fêmur, quadril, 20% em indivíduos com menos de 70 anos, 30% em indivíduos entre 70 e 80 anos, 40% em indivíduos acima de 80 anos. Para entender melhor todo o processo, é importante explicar que o osso é um órgão constituído por proteína e minerais em constante reorganização. Temos duas células responsáveis pela construção e destruição óssea, na infância, crescimento e idade adulta. O predomínio é das atividades das células construtivas, os chamados osteoblastos, os osteoclastos, que são responsáveis pela destruição das células ósseas velhas, começam a entrar em maior grau de atividade após essa fase, em média, a partir dos 45 anos. A partir daí, o aumento da atividade dos osteoclastos começa a predominar e a tendência é perdermos mais osso do que produzimos. O grande desafio é manter essas duas fases em equilíbrio para preservar a densidade óssea, prevenindo a osteoporose e todas as suas complicações. Apesar de a técnica de densitometria óssea ter sido desenvolvida por John Cameron e James Sorenson em 1963, o primeiro equipamento foi só produzido pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Em 1972, no Brasil, só chegou em 1989. No entanto, a osteoporose, com ou sem esse nome e suas regras de diagnóstico, sempre existiu, assim como o envelhecimento natural de qualquer tecido do nosso organismo. Pessoalmente, desfruto também da certeza de que, se olharmos para um século atrás, sua incidência seria irrisória em relação aos dias de hoje.
pois as pessoas consumiam alimentos vivos, não processados, menos açúcar e sal, não utilizavam gorduras artificiais, não eram sedentárias e viviam menos. Mas o que importa é o presente, e não as últimas décadas. Evidenciou-se muito apenas um lado desse processo. A osteoporose tem sido vinculada a mulheres menopausadas que apresentam diminuição acelerada da densidade óssea em função da queda na produção de hormônios sexuais comuns nessa fase, pela redução não apenas de estrogênio, mas também da progesterona e testosterona. Por causa dessa visão clínica obtusa, infelizmente, muitos homens e mulheres não menopausadas deixam de ser avaliados e têm o diagnóstico de osteoporose apenas quando sofrem uma fratura. A progesterona estimula o osteoblasto a produzir osso. O estrogênio inibe e o osteoclasto para que ele não destrua o osso. A testosterona também tem seu papel importante na prevenção da massa óssea em ambos os sexos. Haja vista que, entre os 40 e os 70 anos, o ser humano perde, em média, 15% da sua massa óssea. As diretrizes atuais indicam a realização de desintrometria óssea em todos os homens a partir dos 70 anos. Uma consideração importante. Por que esperar chegar aos 70 anos para realizar essa avaliação se sabemos que a diminuição da densidade óssea acomete 1 em 4 homens a partir dos 50 anos? Considero muito mais importante uma avaliação personalizada em ambos os sexos quanto ao estilo de vida de cada um, sua hereditariedade, individualidade bioquímica, para colocar logo em prática todas as possibilidades da medicina funcional no sentido da prevenção, aliás, da preservação dessa estrutura óssea. O que trará, além disso, outros benefícios para toda a saúde. Por outro lado, receber simplesmente um diagnóstico e se submeter a um tratamento convencional com drogas apresentará resultados pobres, conforme os estudos atuais nos mostram, com efeitos colaterais enormes. Causa da osteoporose: má nutrição, alimentos processados, ácidos, alcoolismo, diminui a atividade osteoblástica, tabagismo, nicotina aumenta o cortisol, perda óssea, sedentarismo, diabetes, hiperparatireoidismo, doenças hepáticas, doenças inflamatórias intestinais, doenças de má absorção, pacientes alérgicos crônicos, asmáticos, reumáticos em uso de corticoides cronicamente. O uso de outros medicamentos como prazóis, antidepressivos, anticonvulsionantes, andropausa, menopausa, déficit de vitamina D, diminuição de ácido clorídrico e enzimas digestivas. Como prevenir e tratar? Tendo você e ou seu médico optado pelo convencional, como tomar muito leite e ingerir laticínios ricos em cálcios, ou suplementar os padronizados carboidratos de cálcio e vitamina D, associada e usar as drogas comumente prescritas, os chamados bifosfonatos, com prescrição de um comprimido por semana ou um comprimido ao mês. Gostaria muito que você levasse em consideração o que vou sugerir como apoio para o bem da sua saúde geral e óssea. Os países do mundo onde se consome mais leites e derivados têm a maior incidência de osteoporose. Os países asiáticos que menos consomem têm a menor incidência. Leve em conta que seus ossos, além de sustentá-lo, têm também um enorme trabalho metabólico, pois 90% ou mais do cálcio em nossos corpos estão ali contidos e em constante movimento, saindo do osso para a corrente sanguínea, para manter o pH do sangue normal, vital à vida.
e retornando ao osso clinicamente. Aliás, ao osso ciclicamente. Ou seja, quanto mais alimento ácido ingerir, mais cálcio terá que retirar dos ossos. Então, se quiser destruir seu osso, o melhor caminho é consumir refrigerantes, suco de caixinhas, doces em geral, farinha de trigo refinada, proteína animal em excesso e etc. Então, mãos à obra. Em primeiro lugar, leia com atenção e coloque em prática as informações e orientações do capítulo 10, Nutrologia. A partir dessa mudança de hábitos, você vai conseguir absorver o cálcio necessário de todos os vegetais que relacionei e desmamar de medicamentos nocivos como os bloqueadores da bomba de prótons, que impede a absorção dos nutrientes. Em seguida, deverá repor, se necessário, ácido clorídrico e enzimas digestivas, além de cuidar da permeabilidade e da flora intestinal. Vê capítulo 11. É importante dosar a 25 OH, vitamina D, e mantê-la em níveis ótimos, entre 60 e 100, para absorver o cálcio. Modular os hormônios sempre que possível, tanto para homens quanto para mulheres, e orientar a prática de atividades físicas, caminhadas, pilates, natação, musculação, um estímulo fundamental à produção da massa óssea. Suplementar magnésio, ele é um dos responsáveis pela regulação da liberação do paratônio e a manutenção da relação cálcio-magnésio. Vitamina D, vitamina A, silício, boro, zinco, cobre, manganês, complexo B, vitamina K2, MK7, ele vai dirigir o cálcio absorvido para o osso e não deixará que seja depositado onde não deve, como nas válvulas cardíacas, nas vias urinárias, causando cálculo na parede arterial, ocasionando estreitamento, etc. Modulação dos hormônios sexuais em homens e mulheres. Atenção! Flúor em excesso é tóxico. Estamos quase todos com excesso dele no organismo. Ele transforma a hidroxiapatita, grande parte do depósito de cálcio nos ossos, em fluoropatita, que altera a estrutura óssea. Veja capítulo 16, Intox e Detox. Você percebe como é simples manter a sua mobilidade, integridade e flexibilidade? Quando resumimos tudo em hábitos práticos, boa alimentação, atividade física, suplementações básicas e necessárias, minerais, vitaminas, enzimas, modulação hormonal e detox, conseguimos muito mais, freamos a indústria da doença e da hipermedicalização e podemos viver mais e melhor. Concluímos capítulo 24.